Ou seja, você não tem como se relacionar com Deus, ter um relacionamento com Deus, Senhor, e ir flertando com o diabo. Tem gente que está na igreja, se relaciona com Deus, mas está de casa com o capeta. Não tem como, gente. Não tem como. Ou é Deus ou não é Deus. O Senhor tem ciúme, Ele não te divide com ninguém, Senhor. Em Mateus capítulo 6, verso 24, a Bíblia diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. E é assim que Deus nos chama para este relacionamento e exige de nós, neste relacionamento, o quê? Um comprometimento. Diga comprometimento. Depois, outra coisa que é essencial para um relacionamento é reciprocidade. Ele diz assim em João capítulo 15, verso 14: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Diga, se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. A grande verdade percebe-se que na trajetória da vida de Jesus na terra, da sua existência, do seu ministério, enquanto ser humano, ele foi sempre rodeado e cercado de pessoas por onde ele passava. Aonde ele estava, aquela montoeira de gente, apertava aqui: Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me ajuda, Filho de Davi tem misericórdia, Deus, olha lá, e aquela correria, as pessoas que apertavam, e Jesus estava sempre curando, sempre fazendo, e as pessoas sempre ali em volta deles. No livro de Lucas, capítulo 4, verso 38 a 41, ele diz assim: ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com febre, rogando-lhe por ela, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Jesus não gostava de Pedro, curou a sogra dele. Deve ser por isso que Pedro negou 3 vezes, não é verdade? Curou a sogra do coitado, ficou bravo e negou Jesus 3 vezes. Aí ao pôr do sol, diz assim: todos os que tinham enfermos de várias doenças o traziam. Então trazia aquele povo de várias doenças, e Jesus ali curando, Jesus libertando. Também de muitos saíam demônios, Jesus expulsando os demônios, aquela coisa, e aquela multidão, e todo mundo apertando Jesus. E ele, porém, os repreendia e não deixava falar, pois sabiam que ele era Cristo. Isso falando dos demônios. Não deixava os demônios falar. O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas seguiam Jesus, se aproximavam de Jesus, estavam com Jesus, mas poucas estabeleciam um relacionamento de comprometimento com Ele. São poucas aquelas pessoas que receberam a cura de Jesus, que permaneceram com Jesus. Muitas daquelas pessoas só se encontravam ali, recebiam a cura do Mestre e depois nunca mais o viam, voltavam para suas casas, para a sua vida. Entretanto, deixavam a Jesus. O que eu quero dizer é que o Mestre precisa desse relacionamento de reciprocidade. Ele não quer simplesmente que você seja um seguidor dele, ele quer que você seja algo, aleluia, que realmente tem esse relacionamento de mão dupla com ele, né? Ele quer ser seu amigo, mas também quer que você seja amigo dele. Ele quer que você seja amigo dele e quer ser o seu amigo. O problema é que nós, muitas das vezes, queremos tê-lo como amigo, mas não queremos ser amigo dele. Nós queremos ser amigos de Jesus, ou seja, se eu sou amigo de Jesus, não, se Jesus é o meu amigo, Ele vai me abençoar. Eu vou estar com um problema, Ele vai solucionar. Eu vou estar enfermo, e Ele vai me curar. Mas Jesus fala assim: se fizerdes aquilo que eu vos mando, sereis os meus amigos. A pergunta que eu te faço hoje é essa: você é amigo do Mestre? Você é amigo de Jesus? Você é simplesmente um seguidor dele? Porque muitas pessoas o seguiam, estavam todo mundo. Jesus olha para aquela multidão de roupa: pera lá,
Amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitas das vezes a gente recebe a cura do Mestre, somos abençoados pelo Mestre, mas isso não quer dizer nada. Jesus cura quem está enfermo, Jesus liberta quem está endemoniado, sobre cabeça. Agora, salvo só é aquele que permanece com Jesus. Eram 10 leprosos, Jesus curou os 10, voltaram quantos? Voltaram apenas 2. Jesus curou os 10, voltaram 2. E Jesus pega e fala assim: estes 2 são salvos, sejam salvos. A tua fé te salvou. Só os 2 que voltaram decidiram seguir o Mestre. Perceberam que maior que a cura, maior do que a cura que eles receberam, é quem os havia curado. Maior que a bênção do que eles receberam, é aquele que o havia abençoado. Jesus precisa de reciprocidade neste relacionamento. Quando Jesus veio ao mundo, ele tinha um objetivo. E o objetivo era exatamente restabelecer essa aproximação, a reaproximação do homem com Deus, que uma vez foi destruída pelo homem do jardim do Éden. E assim o homem foi pecando e se distanciando de Deus. E o preço da reconciliação do homem com Deus foi a cruz do Calvário. A cruz foi o preço da reconciliação. E em João 3,16 o Maurício leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio com o objetivo de reconciliar o homem com Deus. E através dessa reconciliação, abrir a possibilidade da eternidade. Agora eu pergunto a vocês, vocês acreditam na eternidade? Ao passo que a psicologia diz que eu acredito, então eu penso, e depois de pensar eu sinto, e então eu faço. Muitas pessoas não acreditam na eternidade. Acham que a eternidade é um delírio. A eternidade é algo que não existe, é fruto da imaginação, é uma utopia. Entretanto, Jesus, ele diz que a eternidade é uma realidade. E uma das razões pela qual ele morre na cruz do Calvário é exatamente o quê? Para nos dar a eternidade. Ele diz: eu envio o meu filho a vocês, o único filho, para que vocês tenham direito à eternidade. Para Jesus a eternidade é uma realidade. O inferno e o céu é uma possibilidade. Diga: eternidade. Uma realidade. Céu, inferno. Uma possibilidade. Se você raciocinar todos os lugares que você deseja ir, você traça um caminho para chegar. A todo lugar que você deseja ir, traça-se um caminho para chegar. É a pergunta que eu faço para você. É o caminho por onde você está trilhando. O caminho que você escolheu a trilhar. As decisões que você tomou acerca da sua vida estão te levando para que direção? A eternidade existe, ela não é um delírio. E todos aqueles que não acreditam na eternidade, eles fazem as escolhas, eles produzem o seu fruto, eles vivem a sua vida simplesmente com o objetivo de viver a sua vida aqui, não pensando que no apagar das luzes, quando os olhos se fecham, a vida continua. A vida continua. Em Lucas 12, capítulo 5, Jesus narra a história de um camarada muito rico.
acumulou as suas riquezas, e lutou, e conquistou, e tudo que ele produziu era para a sua vida. Só para a sua vida. Aí Jesus chama a atenção e diz assim nos últimos versos, dizendo assim, deixa eu ver, mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para si, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. O pecado não é ser rico, o pecado não é ter tesouro. O pecado é você concentrar todos os seus esforços aqui e se esquecer de lá. Se os seus olhos se apagarem hoje, se a lâmpada da sua alma se apagar hoje, o que você tem preparado para quem será? Qual é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento de comprometimento ou não é? Você está juntamente com aqueles que seguem a Jesus ou com aqueles que são seguidores de Jesus, que acompanham junto com a multidão, ou você é um discípulo dele? Você vive uma vida de reciprocidade com o Mestre? Você quer tê-lo como amigo e ao mesmo tempo você o é amigo dele? Você sujeita as suas vontades, os seus desejos? O Senhor é o Senhor da sua vida de fato? Pense nisso. A eternidade é uma realidade. Se analisarmos João 3,16, ele diz assim, ele fala sobre a eternidade, depois ele diz assim, porque para que todo aquele que nele crê, a eternidade nós chegamos à conclusão de que é uma realidade. O céu e o inferno é uma possibilidade, depende do caminho que você escolhe seguir. Agora, o direito à eternidade depende de algo, do crer. Se você acredita que Deus, Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário contigo, por você, isso significa que o preço da cruz já foi pago. O preço dos seus pecados já foram pagos. Agora, quando eu não acredito em Deus, é como se eu rejeitasse o sacrifício dele por mim. É como se eu rejeitasse o preço pago pela minha dívida. E dissesse, Senhor, eu devia aquilo mesmo, mas eu não aceito o Senhor pagar essa dívida por mim. E você continua condenado à morte. Ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amar, você sabe, quando ele diz tal, significa que o amor de Deus é indizível. O amor de Deus não se pode mensurar, não se pode aquilatar, não se pode verbalizar, expressá-lo através de palavras, não há como. O amor de Deus é incomunável, não há ninguém que ame a você como ele amou. Amou ao ponto de dar o seu único filho por você. E outro dia eu estava pensando, analisando, passei muito tempo pensando, mas por que Deus, sendo Deus, mandou o filho dele para morrer? Não faz sentido, Deus era Deus. Por que o filho dele morreu? Aí estudando a palavra, eu aprendi que Deus é justiça. Justiça plena. E Deus também é amor pleno. Pensa comigo, Jesus é justiça. Justiça plena. E Jesus é amor pleno. Jesus é justo. Quando Deus olha para a humanidade, os homens pecaram contra Deus. Os homens pecaram, os homens... E quando ele olha através das lentes da justiça, sabe o que ele vê? Ele vê o homem deformado, comparando-o com as leis morais que o próprio Deus havia estabelecido. Ele vê a deformidade do homem em relação às leis que Deus havia estabelecido. E diz assim, cara, está tudo errado. O homem pecou. E a justiça de Deus clama. A justiça